no canal do YouTube para por esta participação aí, por vocês terem aceito este convite, né, para falar sobre esse tema que é tão rico e no olhar da antroposofia e das constelações sistêmicas. Então, muito, muito obrigada. Gostaria de passar a palavra para a Márcia, para ela se apresentar um pouco e falar um pouco, e depois o Amaury, e aí a gente vai começar a falar, né? A Márcia vai ter 30 minutos para estar falando, depois o Amaury mais 30 minutos, e depois a gente abre para perguntas. Vocês podem enviar perguntas pelo chat do YouTube, e depois vai ficar gravado lá no canal da Antroposofia ZN esta palestra. Então, está com você, Márcia. Obrigada, Márcia. Boa noite, Amaury. Boa noite, Márcia. Todos que estão nos assistindo. É uma alegria e, ao mesmo tempo, assim, uma certa tensão, né? Quando a gente aceita um convite e quando a gente vê que as pessoas estão colocando coisas boas no mundo, estão trazendo momentos de reflexão, momentos de troca, momentos de compartilhamento, isso tudo é muito bom. Fico feliz de estar aqui com vocês dois hoje. Eu sou a Márcia Della Negra, eu sou psicóloga, aconselhadora biográfica e represento aqui a Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo, né? Tenho 73 anos e estou aqui para falar um pouco a respeito do karma, que não é um tema assim tão simples, mas ao mesmo tempo é tão presente nas nossas vidas que assim que a gente começar a falar, eu acho que vai dar um bom papo, vai dar uma boa conversa. Amaury, é com você. Boa noite, então. Márcia Lucena, Márcia Della Negra, as Márcias. Estou bem feliz e honrado também com esse convite de estar aqui para a gente conversar nessa união desse diálogo de saberes, né? E eu venho também trazer para essa conversa para falar a respeito do destino, né? E tenho 45 anos, tenho minha formação em comunicação social e desde há muito tempo, talvez uns 25 anos já, que faço estudos de espiritualidade para o meu conhecimento. E com isso, portas foram se abrindo, conhecimentos foram chegando de diversas partes. E com a minha profissão, que eu trabalho com filmagem e edição de vídeo, acabei chegando também nas constelações familiares. E aquele conhecimento, de alguma forma, me encantou e fui mergulhando para dentro. E hoje, inclusive, dou aula na Faculdade Novare e na Hellinger Schule, né, aqui no Brasil, para as turmas de constelação familiar, direito sistêmico, procurando ter essa visão ampla e abrangente para a gente poder se conhecer mais e, com isso, poder viver de forma mais amorosa, com mais felicidade. Legal. Esse é um tema que me encanta, né? Falar sobre karma, falar sobre destino, ouvir essas duas, né, interações, porque elas são visões diferentes, né, para um mesmo tema que amplia, né, e que, no fundo, elas se conversam, né, entre si, com as suas peculiaridades. Então, algumas questões nós somos livres para escolher o destino, né, ou o karma, né? Como é? O que é? O que diferencia destino? O que diferencia karma? É igual karma e destino? Então, fica algumas coisas quando vai pesquisar sobre esse tema, né? Então, talvez a gente possa, para quem está nos ouvindo, elucidar um pouco sobre isso. Como é que atua o destino? E como é que a gente lida com o destino quando a gente se depara com ele nas nossas vidas?
Acho que essa já de antemão é algumas das perguntas. Então, Márcia, está com você. Ok. Eu vou fechar aqui a minha imagem para ficar você. E quem estiver nos ouvindo, né, podem mandar as perguntas que depois, ao final, depois que a Márcia falar, depois que o Amaury falar, vocês podem fazer perguntas e eles vão responder. Ok. Bom, primeiro eu vou ler um verso, porque eu sempre busco uma inspiração em algum lugar, né? E tem alguns versos que eles acabam trazendo para a gente uma linha de raciocínio, então eu vou começar com esses aqui. O universo inteiro se encontra em evolução. Ele se expande, estrelas explodem, mundos surgem, mundos morrem. Nada fica parado. Tudo é fluir e transformar. Também eu sou uma parte desse desenvolvimento. Eu não quero me abster dessa expansão, do amadurecer e do crescer. Eu quero me tornar sábio no coração da vida. Esse verso me trouxe a inspiração, porque eu também quero aprender a ser sábio no coração da vida, né? Eu também quero participar do processo evolutivo da Terra, né? E quando eu penso em participar do processo evolutivo da Terra, é que para mim vai trazendo mais sentido ainda o significado do que é o karma, né? De como é que o karma é construído e como é que o karma se apresenta quando a gente começa a estudar as biografias, ou estudar a própria biografia, e a gente começa a ver que tem um fio vermelho que vai percorrendo toda a nossa biografia. O Amaury trouxe um tantinho da biografia dele, ele falou sobre a formação dele, que é uma formação que não teria nada, teoricamente, a ver com nada do que fosse espiritual, mas que no decorrer daquilo que vivia internamente nele como busca, ele chegou à constelação familiar. E chegou, então, à busca que não estava dentro da sua profissão, mas que já vivia nele e que provavelmente foi um fio condutor que ele foi buscando, né? Um fio que a gente vai perseguindo na vida toda. Então, eu fiquei pensando que, para mim, dentro dessa visão de que eu quero participar da evolução da Terra, seria muito triste se eu tivesse só esta vida que eu estou tendo agora. Muito triste, porque minha vida já tem menos futuro do que passado. Quando você tem 73 anos, claro, você tem muito menos futuro do que passado. E é claro que tem tantas coisas que eu aprendi depois dos 44 anos de idade, e seria muito triste que eu tendo aprendido tantas coisas e tendo ressignificado tantas coisas na minha vida, só tivesse essa oportunidade dessa existência. Por isso, para mim é importante considerar que assim que o karma ele se inscreve dentro de uma visão de reencarnação. Que nós não temos uma vida só, nós temos várias vidas e voltamos várias vezes. Dessa vez eu sou Márcia, nasci no Brasil, tenho esse aspecto, tenho uma história de vida, tenho um pai e uma mãe, mas eu acredito que já tive outras encarnações e terei outras também no futuro. Então, a gente parte do princípio que dentro do conceito do karma existe o conceito da reencarnação, ou seja, que existe uma vida após a morte, que não é uma vida como a vida terrena, porque quando nós morremos, o nosso corpo físico fica aqui na Terra, né? O que vai para o mundo espiritual é a nossa alma e o nosso espírito, né? Então, tem uma vida que é totalmente diferente desta vida da Terra e que não é perceptível pelos nossos órgãos dos sentidos, né? Os nossos órgãos dos sentidos percebem o mundo físico, não percebem um mundo que não seja físico. Então, tem essa vida após a morte, mas tem uma vida antes da morte, né? Então, a gente pode dizer que tem uma vida que acontece depois que nós morremos
e uma vida que já existe antes de nós nascermos. Então, não é uma interrupção, não é uma linha reta, é um caminho que tem muitas curvas, né, em que a gente vai e a gente volta, como essa figura do infinito, ou de Miniscata, como a gente queira chamar, né? Então, para a gente entrar um pouquinho mais nessa questão do karma, eu peguei uma imagem que o Steiner nos traz, que vai, acho que ajudar a gente a entender um pouquinho como é que o karma se configura. Então, imagine que nós temos um dia e que quando sairmos daqui, nós vamos dormir. Dormimos. No dia seguinte, quando eu acordo, mas conectada com o hoje, ou com anteontem, né? Eu acordo com o que aconteceu antes de eu dormir. Seria meio estranho, embora eu já tenha um filme que foi assim, que quando eu acordasse de manhã, eu não tivesse conexão com nada do que tivesse me acontecido ontem. Hoje eu tivesse que recriar tudo outra vez, construir tudo outra vez, mas não é assim. Quer dizer, eu durmo, quando eu acordo no dia seguinte, eu me conecto com os meus impulsos do dia anterior e o que eu vou fazer amanhã está conectada com o que eu fiz hoje. Então, existe uma continuidade. Cada manhã eu reencontro os efeitos das minhas ações e eu tenho que lidar com elas, né? Então, o meu passado, ele continua comigo. Eu posso esquecer algumas coisas, eu posso não me orgulhar de outras coisas que eu fiz, eu posso até dizer, puxa, se eu soubesse que o efeito seria esse, eu não teria feito, mas independente de qualquer avaliação que eu faço, todas as coisas que eu vou fazendo durante a minha vida continuam conectadas comigo. E continuam comigo em direção à eternidade, nós podemos dizer assim, né? Quantas vezes a gente se arrepende, mas não há como a gente enfiar debaixo do tapete. A gente até pode colocar debaixo do tapete, ninguém pode saber o que eu fiz, fica só comigo, mas eu sei. E aquela ação está conectada comigo. Então, tudo que eu fizer na minha vida toda tem uma conexão comigo. É a minha obra, é a minha realização. A gente pode dizer a minha obra-prima. Nem sempre é a melhor de todas, porque muitas vezes a gente não é um artista tão bom com relação à vida, mas é a minha obra-prima. Cada biografia é a minha obra primeira e a mais bem acabada que me foi possível realizar no mundo dentro das minhas limitações, né? Então, tudo isso que corresponde a como eu vivi, ou como eu vivo, ou como eu realizo as coisas, como eu penso, como eu sinto, como eu me relaciono, está tudo relacionado comigo, não está relacionado com mais ninguém. E tudo que eu faço no mundo retorna a mim. Muitas vezes não retorna na mesma encarnação, pode retornar no futuro, mas não retorna como um castigo, não retorna como uma punição, não retorna como agora tudo que você fez errado, você vai ver que você vai ter que sofrer tudo isso. Não, porque nós somos seres que estamos em evolução. Então, tudo que virá ao meu encontro, por mais difícil que seja, vem ao meu encontro para o meu autodesenvolvimento. Não vem ao meu encontro para a minha punição, para o meu castigo. Isso é importante a gente saber, né? É importante que karma não se trata de castigo. E dependendo de cada condição, de cada encarnação que eu tenho, na próxima eu posso passar por situações bastante difíceis, mas elas estão sempre relacionadas com o meu autodesenvolvimento da alma e do espírito. Então, eu posso dizer que, dentro do conceito do karma, o resultado de todas as minhas ações no mundo vai atuar sobre mim e vai atuar mostrando que aspectos da minha própria individualidade eu preciso desenvolver, que aspectos eu preciso aperfeiçoar. Talvez em algum momento eu tenha que passar por uma encarnação bastante difícil, mas eu posso dizer que quando você entende o que é um caminho de desenvolvimento, você percebe que tudo que vem ao meu encontro pode se transformar num caminho de grande aprendizado.
Então, assim, é na escola da vida que a gente aprende. Não existe um lugar onde a gente possa aprender fora da escola da vida. Claro que a gente aprende a ler e escrever na escola comum, onde todos vamos, mas o grande aprendizado é mesmo na escola da vida, aqui que a gente vai aprender tudo que nós temos que aprender, é aqui que a gente vai aprender. Então, nós podemos olhar para esse conceito de karma e dizer, mas será que a gente encontra isso na nossa vida cotidiana? Será que a gente encontra isso na nossa biografia? Né? E será que karma e destino é alguma coisa diferente? Então, assim, tudo o que eu fiz no mundo, tudo naquilo que eu realizei, tudo aquilo que eu criei, se torna o meu destino, que é reflexo do meu karma. A gente pode dizer que destino e karma dizem exatamente a mesma coisa. Karma vem de uma cultura oriental e destino vem mais a tradução que nós fazemos desse termo. Depois o Amaury pode aprofundar e trazer ampliação dessa imagem a partir da constelação, né? Bom, nós como seres humanos, quando nós nascemos, e eu estou dizendo nascemos numa encarnação, acho que todos nós passamos por isso, nós temos uma parte que viveu no mundo espiritual, que é a nossa alma e o nosso eu, que viveu no mundo espiritual e agora vai entrar no corpo físico. E vai entrar num corpo físico que se configura a partir do encontro da mãe e do pai, né, do espermatozoide e do óvulo. São duas correntes hereditárias. E é dentro dessas duas correntes hereditárias que nós vamos, como seres espirituais, entrar. É que nós vamos, de fato, começar a nossa vida aqui na Terra. E quando a gente começa aqui a nossa vida na Terra, a gente pode dizer, bom, nós somos seres de dois mundos, seres desse mundo espiritual e seres desse mundo terreno. Só que quando nós estamos lá no mundo espiritual, a gente vai se desligando desse mundo terreno, e quando a gente vem para esse mundo terreno, a gente vai se desligando desse mundo espiritual. Mauri, eu não fiquei muito atenta no horário que eu comecei. Você tem uma ideia? Acho que não, também. Será que foi 19h15? Isso, a Márcia estava mais... Tá bom. Isso, 19h15, Márcia. Então, a gente... Tá bom. Então, como eu sou um ser pertencente a esses dois universos, né? Esses dois mundos, o mundo terreno e o mundo espiritual, estou fazendo o meu caminho de desenvolvimento aqui na Terra, obviamente que essas questões do karma devem aparecer na minha história de vida. Eu devo encontrar na minha história de vida o reflexo disso, que é o meu karma, que foi, na verdade, combinado no mundo espiritual em função da minha encarnação anterior. Então, tudo aquilo que eu vi que em mim precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser desenvolvido, na próxima encarnação, as condições que me serão oferecidas são condições que vão me permitir isso, né? É o que eu preciso desenvolver em mim. E, por outro lado, nós recebemos essa hereditariedade que vem do meu pai e que vem de minha mãe, essas duas correntes hereditárias, mas, por outro lado, eu também já trago a minha própria hereditariedade espiritual. Eu já trago a minha constituição, o meu temperamento, a minha força de relação com o mundo, que é a força de caráter. Eu já trago, assim, algo que pertence a mim, e é com esses instrumentos que eu vou lidar no mundo. E isso que eu já trago no mundo espiritual, que encontra essas duas correntes hereditárias de pai e mãe, é que vai estar existindo aqui na Terra, né? Que vai se anunciar como uma Márcia, um Amaury, um João, um Pedro, uma Maria, uma Joana. Então, chegamos nós aqui e aportamos no mundo. Quando nós começamos a olhar as biografias, é que nós começamos a perceber como é que o karma vai se revelando numa biografia. Então, se nós olharmos a história de vida de uma pessoa do nascimento até os 21 anos de idade, nós vamos ver uma série de exigências que a gente chama que foram determinadas karmicamente. Então, para cada um de nós foi uma exigência, né?
Então, no meu caso, a minha exigência foi nascer no Brasil, foi nascer em São Paulo, foi nascer na primeira metade do século XX, 1948, uma geração pós-guerra, o que é diferente de uma geração que nasceu nos anos 60, nos anos 70. Então, tudo isso faz parte da exigência kármica, porque eu devia sofrer influência de todos esses aspectos. Com um pai que era médico, com uma mãe que era 10 anos mais nova do que o pai, uma dona de casa, né? Que não tinha tanta instrução quanto o marido. Nasci numa família que, de um lado, eram italianos, que tinham ido da Grécia para a Itália, da Itália para o Brasil. Do outro lado era português com índio, e que então misturou tudo e deu esse caldo de várias culturas, muito típica aqui do Brasil, né? Muito típica do Brasil, uma mistura de várias correntes, uma mistura de vários povos, uma mistura de várias culturas. E é interessante que eu nasci numa família que todos eram loiros de olhos azuis. Hoje eu sou loira, por circunstância de idade, mas eu sou morena, bem mais alta do que todo mundo, de olhos castanhos. Então, também toda essa configuração que fala da minha individualidade, dentro de uma família onde você é o diferente. Você está trazendo algo de novo para essa corrente, né? Então, dentro dessa minha exigência, né, do que foi exigido para cada um de nós, dentro desses primeiros 21 anos, está o nosso pai, a nossa mãe, o país, a época cultural, está envolvido também a cultura, a região onde as pessoas vão nascer, é diferente de você nascer em São Paulo, nascer no Nordeste, até pelas condições de vitalidade do local, né? Então, eu nasci na zona rural, mas fui criada dentro de uma cidade. Assim, cada um pode ir identificando também esses aspectos dentro da sua própria história de vida. Mas isso a gente pode dizer que tem essas exigências, mas que também aparecem nos segundos 7 anos de vida. Entre 0 a 7, a gente está mais dentro do contexto da família, mais dentro dessas duas correntes de pai e corrente de mãe. De 7 a 14, a gente vai para a escola, e quando a gente vai para a escola, entre os amiguinhos, entra principalmente os professores. E que professores foram esses que vieram ao meu encontro, né? Como é que esses professores me viam? Como eles me acolheram? E cada um de nós pode ter, assim, na sua biografia, um professor, ou que te reconheceu, ou que te viu, ou que pegou no seu pé, né? Que ficou apontando para você coisas que você gostaria de esconder, que nunca ninguém visse, mas que estavam ali transparente e evidente. E essas relações que a gente vai desenvolvendo, de 7 até 14 anos, são relações que vão desenvolvendo também o nosso sentir, né? E que vão configurando a nossa capacidade de entrar em contato com o outro e nos relacionarmos com o outro, e aí já vai aparecendo a nossa própria individualidade, aquilo que nós trazemos como a tal da herança espiritual, nossa própria individualidade que, encontrando com o mundo, vai revelando a pessoa que eu sou. Porque nós somos como uma sementinha, tudo está lá dentro, mas vai se revelando aos poucos, vai surgindo aos poucos, e vai se revelando para o outro e para mim. Aquilo que eu vou percebendo de mim vem também a partir do olhar que o outro me traz. Então, essa condição da família, a condição das escolas, da educação que eu vou ter, dos professores que virão ao meu encontro, também são exigências para que eu tenha as condições iniciais para que eu possa ter a base daquilo que será depois os meus desafios de desenvolvimento. Aí isso vai até os 21 anos. Nós estamos ali aprisionados com aquilo que foi decidido por nós. Aí está o espaço da liberdade, que acontece no mundo espiritual e que na Terra é mais restrito. Esse espaço de liberdade em que eu escolho aquilo que precisa vir ao meu encontro para que eu possa fazer o meu caminho de desenvolvimento, e eu tenho essa base de 0 até 21 anos.
Depois dos 21 anos, depois dos 14 anos, começa a vir um outro impulso, que a gente diz um impulso que está em consonância com as necessidades do meu karma, que são os encontros, as pessoas que eu vou encontrar no decorrer da minha vida. E essas pessoas é que vão me entregar, sabe, os pacotinhos que a gente combinou lá no mundo espiritual. Essas pessoas virão ao meu encontro e irão me entregar, ou entregar simbolicamente, né? Porque não me entregam nada, quer dizer, elas se relacionam comigo, elas me dão feedback, elas gostam de mim ou elas não gostam de mim, elas me aprovam, elas me desaprovam, são meus amigos, são meus inimigos. São todos esses encontros e aquelas pessoas que foram marcantes na nossa vida, né? Aquelas pessoas que representaram um impulso novo nas nossas vidas, né? Mas não são só encontros com pessoas, mas também tem encontros com conhecimentos, ou encontros com aspectos culturais, digamos assim. Então, eu poderia dizer, embora não seja o meu caso, como eu tinha uma amiga que o pai dela é o Spala da orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, eu tive a oportunidade de assistir muitos balés, né? E brotou na minha alma um momento em que eu queria ser uma bailarina. Tudo que eu queria na vida era ser uma bailarina. Era uma questão de um encantamento com isso. Eu não tenho nenhum talento para ser bailarina, não sou bailarina, nunca fui, mas isso despertou a minha alma para a arte, para a beleza, para a música, para uma série de coisas que não tinham dentro da minha família. E na minha família o valor era mais para o intelecto, essa história de arte, de música, isso tudo é acessório, isso tudo é bobagem, isso daí não tem necessidade nenhuma. Mas foi esse encontro com esta família, que o pai era o primeiro violino da Orquestra Municipal de São Paulo, nos anos 60, que eu aprendi a admirar a música, o teatro, a dança, a interpretação, e tudo isso que não fazia parte, um encontro extremamente importante para a minha história de vida. Mas pode ser encontros também com certos conhecimentos, um livro que você tenha lido, pode ser um marco na sua vida, pode ser um impulso na sua vida. Eu lembro que um livro que uma vizinha, que era muito mais velha do que eu, e eu era só uma adolescente, ela me deu, e era o Diário de Ana Maria, e esse livro foi um encantamento, eu descobri esse universo da vida de uma menina, né? E poder criar a partir disso meu próprio universo. Então, esses encontros que vão dos 14 até os 35 anos de idade, nos trazem vivências, nem sempre positivas, negativas também, mas que apontam um aspecto da nossa individualidade que está sendo nutrida ou que está sendo desafiada. Claro que isso vai até os 35 anos de idade, então a gente tem um longo período para realizar encontros. E vocês podem olhar na sua biografia e dizer, nenhum desses encontros foi por acaso. Esses encontros vieram na sua direção porque assim era necessário. Mesmo aqueles que foram encontros dolorosos, eram necessários para que você tivesse a base e os desafios para o seu próprio desenvolvimento, né? E depois dos 35 anos, antes um pouco, a partir dos 28 anos, que é quando nós consideramos uma pessoa que é adulta mesmo, é aí que a gente começa, a partir da elaboração que fazemos dentro de nós, que nós começamos, então, a realizar mais profundamente as nossas tarefas kármicas, aquilo que nós viemos fazer no mundo. Encerrei o meu tempo, Márcia? Já faz tempo? Está desligado o seu microfone. 5 minutos. Passei ou falta? Ainda Não, tem? pode falar, porque eu estou dando desconto do que a gente, né, do início, então, em 5 minutos. Você. Então, tá bom. Então, assim, para dar um fechamento nisso,
nós olhamos para a nossa biografia e podemos ver aquilo que nós chamamos os ciclos kármicos. Ciclos kármicos é onde transparece, a partir dessa determinação que vai até os 21 anos, a partir dos encontros que começam aos 14 e vão até os 35, e a partir dos impulsos que a partir dos 28 anos começam a surgir mais fortemente em mim, é a partir desses impulsos que eu começo a realizar o que de fato é a minha missão kármica. E aí a gente tem até o último dia de vida, até o último dia de vida. Eu gosto muito de citar um livro que chama Salvamento da Alma, do Bernardo Livergood, em que ele ditou esse livro nos últimos meses de vida dele, porque ele carregou essa pergunta muito tempo na própria alma e ele não encontrava resposta. Quando ele encontrou, ele pediu a um jovem que anotasse todas as percepções dele e que ele pudesse ainda deixar aquilo que ele tinha elaborado no momento final da vida dele. Então, a gente pode pensar que nós realizamos a nossa missão até o último dia das nossas vidas, não importa que idade a gente tenha, nem se a gente já está acamado, nem se a gente, seja lá o que for, né? Nós estamos cumprindo a nossa missão e entregando aquilo que viemos entregar ao mundo, ou seja, o nosso próprio compromisso com o nosso desenvolvimento e a melhoria da humanidade. Acho que agora entrego para a Mauri. Muito obrigada, Márcia. Que riqueza que é a sua fala. Já tem algumas perguntas, mas depois a gente coloca. Então, quem está nos assistindo podem ir fazendo as perguntas. O Amaury vai falar agora 30 minutos. Depois que o Amaury falar, então a gente vai direcionar as perguntas, né, para ambos. E quem está nos assistindo, se inscreve no canal da Antroposofia ZN, porque você vai ficar gravado essa live lá e você vai poder assistir e compartilhar com outras pessoas para também assistir essa preciosidade. Muito obrigada, Márcia. Amaury, está com você agora. Legal. Boa noite, então, para quem está acompanhando a gente aqui no YouTube. E para mim, eu vou falar que é uma facilidade falar depois da Márcia, porque ela abre caminhos e ela foi falando da biografia e eu mesmo fui me conectando com memórias minhas que eu nem lembrava, ou que elas estavam, vamos dizer assim, adormecidas em algum lugar dentro de mim e só com a fala dela me vieram à tona. E eu aprendo muito com a antroposofia também. Minhas filhas estão numa escola antroposófica e eu quero então começar falando do destino, trazendo uma pergunta, porque eu aprendi no meu contato com a antroposofia a importância que tem as perguntas. A Márcia até trouxe agora um exemplo dessa pergunta que o Livergood trouxe a vida toda com ele, né? E aí a pergunta que eu me faço e convido a cada um de vocês fazerem é: quando a gente ouve a respeito do destino, qual é a primeira sensação que vem para você, para mim? Qual é a primeira sensação que vem quando se fala destino? Tem um peso? Um destino difícil? Ou pode ter uma leveza, no sentido de que é a realização de um bom destino? Porque muitas vezes as pessoas já têm um pré-julgamento, vamos dizer assim, a respeito do que seja karma ou do que seja destino. E tá tudo certo, porque tá de acordo às vezes com a história que ela trouxe, espiritual, ou a história de vida dela nessa encarnação. Agora, o que a gente pode ampliar assim do destino, em qualquer dos casos, é olhar com muito respeito, né? O Bert Hellinger, ele, em várias situações assim
de trabalhos, ele falava que ele reverenciava o destino das pessoas. Ele reverenciava o destino como algo muito grande. Então, nesse sentido, ele se colocava pequeno diante desse algo maior, que é o destino, que é o karma. Porque muitas vezes um destino ou um karma, a gente percebe, às vezes a gente vive até de forma inconsciente, mas em algum momento ele vem vindo para a consciência também. E é nessa hora que cada um pode ver como que está a sua relação com a sua trajetória, com a sua vida. Se é um sim interno, eu aceito esse destino e eu me coloco a serviço de viver isso, porque eu sinto que sim, faz parte da minha jornada de evolução espiritual, de autoconhecimento, ou se de repente eu evito esse destino. E aí vem a pergunta, né, que a Márcia propôs para a gente. Até que ponto eu posso escolher? Até que ponto é possível escolher viver ou não um destino, né? E eu sinto que muitas vezes a gente vai falar do quê na hora do destino? Do livre-arbítrio. Mas então a gente tem um livre-arbítrio? E eu sinto que sim, temos um livre-arbítrio, mas ele tem um limite, ele é limitado. Então vou trazer um pouquinho até o que a Márcia trouxe, né? Nascemos numa época, eu nasci numa época, a Márcia nasceu em outra, você que está aqui nasceu na época que você tinha que nascer, com a família que será que você escolheu, ou foi escolhido ou foi escolhida para vir, né? E de repente você chega num determinado país, numa determinada região, numa determinada época, para viver a sua história pessoal, a história individual sua, que é muito importante, e ao mesmo tempo inserido com um grupo que também nasceu na mesma época, que também nasceu no mesmo local. E nesse desenvolvimento pessoal de cada um, esses encontros vão acontecendo, e aí a gente pode ampliar e ver que o destino não é só individual, mas também existe o que a gente chama na constelação familiar de comunidade de destinos. Ou seja, uma série de pessoas que se relacionam, que se encontram e por alguma razão que muitas vezes a gente não tem consciência do que é, elas se atraem para viver uma história. Algo que estão, de alguma maneira, a alma delas anseia viver. Busca viver. Porque é a missão delas. É algo que elas entram em contato para poder evoluir. A gente pode trazer até uma imagem, né, uma fala, na verdade, que a gente ouve muitas vezes assim, que os destinos que as pessoas carregam, ou o karma que as pessoas carregam, é porque elas têm a estrutura para viver aquilo, por mais difícil que seja. E como às vezes é difícil para a gente perceber essa força que cada pessoa tem para viver aquela história. Porque a gente sabe que existem sim destinos difíceis. Não é, tudo é um arco-íris, tudo é as mil maravilhas. A gente sabe, inclusive, que são nas crises, nas dificuldades, na hora que a gente precisa realmente fazer um movimento e muitas vezes percebendo o que está acontecendo à nossa volta para poder vivenciar algo que é difícil, mas que quando a gente consegue olhar para aquilo e consegue entrar em contato com aquilo, é o momento que vem também um alívio, que vem também, passou, e vem o aprendizado. Então o destino não é só o destino final, mas tem também os encontros da vida
que o destino nos proporciona para vivermos essas histórias. E aí eu posso trazer, por exemplo, algo para a gente trazer mais perto aqui para a gente, para cada um, né? Um relacionamento de casal, por exemplo. Como foi que cada um de nós, eu, você, enfim, cada um pode olhar para si agora. Como foi que eu conheci uma pessoa com a qual eu mantive um relacionamento que pode estar acontecendo agora e já vem de anos, ou que teve uma história profunda que durou um tempo. Então, o destino, a história que uma pessoa trazia e a outra pessoa trazia, e aí eu acho bonito quando a Márcia traz, né, do 0 aos 7 anos, que a gente está nesse contexto da família, do pai e da mãe, porque é algo que a gente vê muito na constelação familiar, né? Que é as nossas famílias de origem, os nossos sistemas familiares da nossa mãe e do nosso pai, como eles nos compõem. Já é uma união ali que acontece, para que quando vem a vida num filho, numa filha, de alguma maneira ele já está trazendo a história, a trajetória de dois sistemas familiares, que através do pai e da mãe se encontraram. Então ali o casal, e a gente sabe, quem vive ou viveu uma relação de casal, sabe as dores e as delícias de viver uma relação de casal, né? Quanto aprendizado que tem, mas ao mesmo tempo quantos desafios que tem também, porque a gente vive uma intimidade. E nessa intimidade, a gente traz a história de cada um. Então, eu olho com respeito à minha própria trajetória que me trouxe até aqui. Eu olho com respeito à trajetória da pessoa com quem estou me relacionando de forma mais íntima. E como a gente leva isso adiante nos filhos, que são fruto desses dois sistemas familiares. E aí é o que a gente vê nas constelações familiares também, que aí os destinos muitas vezes se apresentam nessa sequência, que eu sim acredito na encarnação e na reencarnação. Eu estive na Europa recentemente, em alguns lugares lá a gente tem que falar com um pouco mais de cuidado sobre reencarnação. Aqui no Brasil a gente tem um sincretismo, inclusive, é mais fácil a gente ter esse tipo de diálogo mais aberto, com mais percepção. E de repente é isso, às vezes tem uma história aí já na família que por algum motivo ela não foi bem resolvida. O que eu quero dizer com não foi bem resolvida? De alguma maneira, alguém pode ter sido excluído. Alguém que pertencia, tinha o direito de pertencer. É uma das leis da constelação familiar, o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. E qual é o primeiro sistema que nós pertencemos? A família. E de repente alguém é excluído desse sistema. Pode acontecer de um descendente perceber aquela ausência, perceber aquela exclusão. E de repente o destino desse descendente é viver algo que foi negado para aquela pessoa que fazia parte e que não está sendo vista. E sempre é o que a gente fala e percebe, se trata de amor. É um amor, muitas vezes nem conhece a pessoa, mas sente a presença, sente o amor. E aí vive um destino em honra daquela pessoa ou em homenagem àquela pessoa. Agora, eu não vou dizer que também não tem a própria carga dela ali para poder viver aquela história, nessa conexão. Então é um relacionamento, é do espírito e de repente também é dessa costura que vem vindo, que é essa vida que segue adiante até que chega em mim, das histórias que eu vivo. Por que eu tenho esse pai, essa mãe, a minha irmã? O que nós temos que aprender juntos? Também é uma comunidade de destinos, para que a gente possa seguir em frente. Então o destino também tem muito a ver aí com a missão de cada um. E aí isso eu vejo muita conexão com a história da visão do karma que a Márcia trouxe.
que a gente vai sendo preparado de alguma maneira nessa encarnação e também através de outras encarnações para poder desenvolver o nosso potencial. É um potencial a serviço da vida, a serviço do amor. Se de alguma maneira eu me nego a viver essas histórias, eu fujo dessas histórias, na espiral da vida ou das vidas, eu vou me encontrar de novo com esse desafio. Então aí eu vejo que não tem como fugir de algumas situações do destino, porque elas são importantes para aquele espírito poder ter o seu desenvolvimento, ter a sua história sendo realizada. Então aí é que eu vejo assim que a gente tem um livre-arbítrio até um determinado ponto, mas em algumas histórias, por mais que a gente não queira viver, a gente acaba se deparando com ela novamente. Na mesma vida, nem vamos falar de outras vidas aqui, tá? Mas na mesma vida. E acho que cada um, se for olhar, fazer um exame da sua trajetória de vida aqui até agora, eu tenho 45 anos. Eu posso perceber de repente, não é tanto tempo assim, mas também não é tão pouco, né? Eu posso perceber situações que se apresentaram de novo para eu viver, porque de alguma maneira, em algum momento, talvez eu não tivesse preparado ainda, eu não tivesse estrutura para poder viver aquilo. Talvez eu tivesse medo e de repente, num outro momento, uma situação me traz de novo naquele ponto, para que eu possa então viver aquele destino, viver aquele encontro. E assim, dar sequência na missão. Então, quando eu falo de missão, tem a missão pessoal de cada um. Isso é um ponto que eu vejo que vem do espírito mesmo. Por isso que ele já chega com um conhecimento que vem trazendo para a consciência. E aí eu acho muito bonito. Eu tenho 2 filhas. Uma está com 11 e a outra está com 9. E eu tenho muitos amigos com filhos nessa idade. Um pouco menos, um pouco mais. E é muito lindo perceber crianças pequenas, até os 7 anos. E cada vez eu me interesso mais para aprender a biografia humana. Acho que esse é o meu destino, uma próxima formação. Crianças de até 7 anos, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, às vezes elas trazem verdades espirituais de uma forma tão espontânea e tão profunda que eu me surpreendo. E aí vem a nossa abertura do nosso coração também para poder se surpreender com as coisas da vida e ter abertura para ouvir coisas às vezes que a gente precisa ouvir e que pode vir de qualquer lado. Tivemos alguns encontros prévios aqui, eu e as Márcias, e a gente lembrou algumas situações que a gente viveu que seriam cotidianas, mas elas apresentaram um insight para a gente dentro da linha que a gente já segue, porque faz sentido para a gente, e aí foi um crescimento. E aí eu vejo como as crianças têm essa conexão cósmica, essa conexão espiritual e trazem essas verdades de uma maneira linda, porque elas ainda estão muito conectadas com esse conhecimento amplo, com esse conhecimento espiritual. E aí, à medida que vai crescendo, aí eu já falo das crianças que eu vejo com 14, 15, 16 anos, e elas vão aterrando, e às vezes e aí precisam viver as coisas da Terra, e vão meio que desligando dessa consciência cósmica que elas tinham. E deixam de ser um instrumento tão fluido dessa sabedoria. E aí eu vejo que elas precisam aprender as coisas da Terra. E para num outro momento mais na frente, na idade, que talvez seja onde eu estou chegando agora, com 45, e quem tem mais idade que eu talvez olhe e fale, você vai ver ainda algumas coisas aí que você vai aprender. E de repente é buscar essa reconexão com algo que a gente já tinha desde lá o começo. Só que aí com o quê? Com mais consciência. E aí sim a gente se abre para viver esses destinos. A gente se abre para
viver esses encontros, né? E ter essas vivências tão importantes. E ainda dentro da comunidade, então tem a missão pessoal e aí tem também a missão familiar. Porque às vezes é uma necessidade daquele sistema familiar que aquela história seja vivida. E às vezes pode ser uma história difícil, pode ser uma história de doença. Uma doença que se apresenta na família por muitas gerações. É um destino? Ou talvez também seja uma oportunidade de olhar o que aquela doença está querendo mostrar. Será que a cura é só da matéria? Só do corpo? Ou a gente está buscando também uma cura que seja da alma? Uma cura das relações? Às vezes a gente sabe que dentro das famílias tem conflitos. Isso é um destino? E será que uma doença não vem para mostrar que algo precisa se reconciliar? Quantas histórias lindas a gente acompanha de pessoas que de repente numa situação difícil de doença, é a hora que elas conseguem olhar novamente uma para a outra, dentro da mesma família. E de repente vem uma cura que às vezes não necessariamente é a cura do corpo, da matéria daquela pessoa que estava doente. Mas a partir dali, e ela viveu aquele destino daquela doença difícil, que eu olho com respeito e com honra. Mas a partir daquilo, de alguma maneira, houve uma cura familiar. E o destino a partir dali pode ser outro. De repente aquela doença não precisou mais se apresentar. Então tudo isso tem conexão com o destino também. E aí eu amplio para a missão, que a gente chama da missão espiritual. Né? Temos a missão. Podemos até ter uma antes também, que é a missão coletiva. Por que eu tenho essa profissão? Por que estou nesse país? Por que estou aqui falando isso hoje? Talvez eu não tenha essa consciência, mas talvez faça parte da minha missão ter essa comunicação, porque de alguma maneira vai adiante, algo que vai além do sistema familiar. Então é essa missão em prol da sociedade, da vida. E a missão espiritual também está conectada com isso, porque ela se manifesta muito pela profissão. A Márcia falou, e eu agradeço, Márcia, quando você trouxe, ele tinha uma profissão que talvez não fosse realmente esse caminho que ele está hoje. Mas como tem conexão, você usou acho que o fio vermelho, né? Costurando, né? E eu acho linda essa imagem, porque eu sou grato à minha profissão hoje, porque eu tive oportunidades que se abriram com a minha profissão de comunicação social, e eu deixei uma faculdade de engenharia no primeiro ano e foi muito difícil isso, porque meu pai é engenheiro, então tinha projeções dele ali, eu tive que encarar isso, de falar, não vou fazer essa faculdade. Eu já tinha passado, tinha feito um ano e larguei, porque eu precisava seguir o meu impulso. Então, quantas vezes a gente às vezes precisa ir contra um impulso maior que é da família? E aí não é conversa para hoje, mas se tiver alguém aqui das constelações vai saber que eu estou falando da boa e da má consciência. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque assim como o karma tem muita coisa para se falar e não é em 30 minutos que a gente nem tem essa pretensão, né, Márcia, de trazer nenhum tratado aqui. A gente está pincelando algumas coisas, trazendo algumas perguntas, algumas falas para que a gente possa movimentar isso em cada um de nós. Mas ali eu tive que falar, não, pai, não é a minha história ser engenheiro, pelo menos não nessa vida. E aprendi coisas com a engenharia, aprendi astronomia, enfim, que eu sou topógrafo, e fui para a comunicação. E através da minha profissão eu pude me estruturar materialmente, encontrar uma pessoa, me relacionar com ela, tive muitos aprendizados, tive filhas que me ensinam as coisas e de repente busquei no patchwork,
busquei inúmeros caminhos espirituais, e de cada um eu agradeço, porque em cada um eu aprendi algo. E todos eles estão aonde agora? Estão aqui. Estão comigo, no meu coração. Porque faziam parte do meu destino. E não necessariamente o destino, e eu acho que deve estar acabando o meu tempo, mas você me avisa aí também, tá? Mas eu sinto que a 5 minutos, Amaury. boa, eu sinto que o destino, quando a gente consegue olhar para ele cada vez com menos peso e com mais leveza, a gente percebe que nem todo destino é definitivo. E aí eu trago uma frase de uma pessoa que eu aprendi muito com ela, que é a Sophie Hellinger. E ela sempre que pode, ela traz essa frase: com o fim começa. Porque quando algo se conclui, quando algo termina e chega ao seu fim, um novo horizonte, uma nova possibilidade, um novo começo se apresenta. E eu sinto que isso tem tudo a ver com destino. E aí eu fico mais tranquilo, por exemplo, de olhar inclusive para a morte, que muitos falam que é o destino final, só que quem percebe e acredita, e eu acredito, na reencarnação, pode ter uma tranquilidade de viver até o dia da sua morte. A Márcia trouxe isso na fala dela também. A gente vai vivendo essa experiência de vida até o dia da nossa morte. E para os que ficam, sim, também tem o luto, tem a tristeza, tem as lembranças depois, as memórias, como que vive isso dentro de si, mas aquela energia da pessoa de alguma maneira segue adiante também, individualmente e dentro das relações que ela estabeleceu na vida, do que ela pôde viver. Então eu sinto que o destino é algo realmente grande, e quando a gente se propõe a falar dele, a gente tem que ter humildade para saber que ele é muito maior que a gente. Então é com esse sentimento de me sentir pequeno diante dele, mas de alguma maneira poder trazer algo do que eu percebo hoje, e talvez amanhã eu já perceba algo diferente, um pouco mais, porque nos aprendizados é que está a nossa evolução. Inclusive para poder olhar o karma, o destino, o que eu posso, e ter essa consciência de ver o que eu posso realmente transformar, e das coisas que eu não tenho como escapar do destino, que eu possa ter a paz e o amor para poder me entregar a ele da melhor forma. Sinto que é por aí, Márcia. Grato pela oportunidade. Obrigada, Mauri. Muito linda a sua fala. Nossa, eu estou com o coração assim, tirando a tensão do inicial, sempre acaba, né, tendo essa tensão inicial. Estou muito feliz de ouvir vocês. Né? Sou assim, extremamente grata a terem aceitado esse convite. Tem algumas perguntas. Essa primeira é dirigida especialmente à Márcia, pedindo para que você falasse um pouco, Márcia, sobre a fantasia moral e o karma. Então, quem está nos ouvindo pode agora colocar no chat as perguntas, né, para que a gente possa estar direcionando tanto para a Márcia quanto para o Amaury, e aí eles vão fazendo mais 20 minutos, vão fazendo vão trazendo as respostas. Depois eu tenho para você também, Amaury. Tá, isso. Seu microfone está fechado, Márcia. Vamos lá.
Então, assim, como relacionar a fantasia moral, né? A nossa capacidade de criar imagens, né? De criar imagens que não sejam fantasias, imagens que não sejam sonhadoras, imagens que não sejam desconectadas da realidade, e de uma realidade que a gente pode ter acesso a ela quando a gente, de fato, tem contato com esses iniciados, como Rudolf Steiner e outros iniciados, que trouxeram um conhecimento que já existia na antiguidade. A gente pode imaginar que os primeiros povos, depois da Atlântica, esses primeiros povos olhavam para a Terra e diziam: a Terra não é nossa casa, tudo que a gente vê aqui é Maia. Nós pertencemos a um outro espaço, nós pertencemos a um outro lugar. E foi um longo caminho até que a humanidade saísse desse estágio de olhar que tudo que a gente via era Maia, para ir gradativamente aprendendo a cultivar a terra, a domesticação dos animais, a construção, aprendendo a lidar com a terra e qual era a realidade da vida dentro da terra, né? Então, nós fomos perdendo toda essa conexão com essas realidades espirituais que estava presente no homem e que continua presente dentro de nós, mas adormecidos, porque nós chegamos a um ponto de encarnação tão profundo na Terra, tão profundo, que hoje a gente tem uma dificuldade para falar sobre coisas que em épocas muito anteriores à nossa eram fartamente conhecidas, como reencarnação, por exemplo, né? Então, a gente pode dizer que hoje o que nós temos que ter são imaginações morais, que sejam condutoras do nosso processo de desenvolvimento. E condutoras do nosso processo de desenvolvimento, quando a gente olha para a vida humana dentro desse contexto de uma realidade tão objetiva quanto a realidade terrena. Porque a pesquisa que é feita dentro da ciência espiritual é uma pesquisa tão rigorosa quanto é feita pela ciência, só que com instrumentos diferentes e com formas de percepção de uma realidade que não é perceptível pelos órgãos sensoriais, mas que todo pesquisador do espírito vai chegar no mesmo lugar. Então, dentro dessa imagem, né, que foi trazida anteriormente de outras formas, né, que foi trazida na evolução da humanidade de outras formas, nós chegamos a esse momento que estamos agora, que é do homem, da alma, da consciência, que precisa entender pelo intelecto as coisas, precisa compreender, estudar, se apropriar, para depois isso chegar numa validação no nosso coração. Acho que a Mauri tem essa percepção semelhante à minha, assim, as coisas se validam não é na cabeça, elas se validam no coração, o meu coração reconhece. É que, então, a partir disso, é que a gente pode olhar para o karma e dizer o conceito de karma se valida dentro desse estudo de uma ciência espiritual que é tão rigorosa quanto a ciência humana, né? E que parte de imaginações, que são imaginações criadas a partir dessa pesquisa que é feita pelos iniciados e que se valida porque todos chegam aos mesmos resultados e que reconhecem o karma como um condutor da vida humana, como um processo de desenvolvimento da humanidade. Então, o Amaury falou do karma, quer dizer, a gente tem o karma individual, tem o karma do povo a que você pertence, tem o karma do país em que você vai viver, tem o karma de uma geração, quer dizer, não é um único karma, né? E seja qual for, eu outro dia ouvi de uma cliente que ela disse, a gente tem que honrar o destino do outro. Seja qual for o destino do outro, a gente tem que honrar. E a gente só pode honrar o destino do outro quando a gente compreende o que de fato é o karma. O karma é um caminho de evolução da humanidade. Não sei se eu respondi,
Foi o que me veio como elaboração Sim, nossa, da pergunta. muito lindo. A Mauri tem aqui, assim, para você, o destino é igual a karma? Você pode mudar o seu destino? Eu acho que essa pergunta pode ser para os dois, se a Márcia também quiser responder, a Mauri e a Márcia. E quando você trouxe a pergunta da palavra, né, destino, quando a gente fala destino, se cada um sente esse peso, né? Quando ouve essa palavra, não tem uma pessoa que fala assim, sim, tem um peso, parece que já está estabelecido. Então, para você comentar um pouquinho disso, esse olhar que pode ser para os dois, destino é igual a karma, você pode mudar o seu destino? No começo da fala da Márcia, ela já trouxe um pouco, né? Falando do karma e do destino das semelhanças, né? No Oriente, né? Fala mais karma e de repente a gente aqui também fala destino, assim. Eu vejo muito mais semelhanças do que diferenças entre um e outro. Agora, vou sair pela tangente. Quem sou eu para dizer quais são essas diferenças entre um e outro? Talvez seja mais fácil falar das semelhanças, né? Que a gente percebe que existe. E do destino até onde a gente pode escolher, eu sinto que tem temas, tem assuntos, tem encontros que a gente não tem como fugir. Eu sinto que alguns destinos estão realmente destinados para a gente passar por eles. Quando eu ainda estudo, né, o Pathwork, né, que foram palestras trazidas por uma entidade que se dizia guia por uma mulher que chama Eva Pierracos, e ela era o canal para trazer essa compreensão, que eu vejo que é uma compreensão para essa geração nossa, nesse momento da humanidade, não só minha geração, aí eu estou dizendo esse momento da humanidade, né? Que tem muita ciência espiritual ali, muita. E uma imagem que ela trazia, que eu lembro de uma das palestras, né, quando ela estava canalizando esse conhecimento, é que algumas histórias, então vou chamar aqui de destinos, são frutos, de destinos que a gente vive hoje, são frutos das nossas outras encarnações, que por algum motivo não foi possível nas outras encarnações viver aquilo de forma plena. Então eu sinto que essas situações, esses destinos, não tem como a gente escapar. E aí às vezes a gente vai encarnar 1, 10, 100 vezes até aquilo se cumprir. E o que é se cumprir? Aí na minha visão, tá? Pode ser ter outras visões, e a gente respeita até visões diferentes, eu não quero dizer que isso é uma verdade absoluta, eu estou partilhando uma compreensão que eu tenho hoje, né? E eu sinto que o destino se cumprir é quando de alguma maneira a gente se conscientiza dele e a gente incorpora ele no nosso ser. Ele vira realmente algo no nosso coração, aquele aprendizado, com dor que se transforma em amor. Então, algo que às vezes era uma dificuldade, aí eu digo um destino pesado, um destino difícil, mas de alguma maneira, quando aquilo se completa, e aí não tem como a gente não completar se não for vivendo aquilo, e aí eu vejo que é aqui encarnado que a gente vai ter a oportunidade de ter essas experiências espirituais nessa encarnação, nessa entidade terra, e aí ela se completa de alguma forma,
e aí é como se superou. Então aí, vou dizer, você pode estar dizendo uma bobagem, mas eu digo, é como se aí aquele karma foi cumprido. E aí a pessoa pode ir para novos caminhos, novos desafios, novas escolhas, com aquele conhecimento e aquele sentimento já tendo um lugar dentro do coração dela. Seu microfone. Obrigada, Mauri. Tem, acho que um pouco do que você já trouxe, né? Mas tem uma pergunta assim: qual é o limiar entre a vontade e a não vontade daquele ser em enfrentar os desafios que aparecem em cada momento? Existe esse limiar? Eu não quero enfrentar, eu não venha com aquela pergunta: somos livres para escolher? Márcia, o que você acha? Então, é bem interessante isso, aonde nós somos livres para escolher, né? A gente pode dizer assim, o que está determinado karmicamente entre 0 a 21 anos virá ao meu encontro. Onde isso foi combinado e como isso surgiu do ponto de vista da antroposofia, obviamente. No momento da minha morte, nessa passagem que eu vou fazendo em ascensão ao mundo espiritual, eu tenho uma vivência da minha própria biografia, que acabou agora quando eu morri. E eu vejo o resultado de todas as minhas ações. No momento que eu vejo o resultado das minhas ações, nesse ser que está agora só tem alma e tem espírito, porque o corpo físico e toda a vitalidade acabou, o corpo está entregue à Terra, este ser, quando tem uma visão nessa hora da morte, do resultado de todas as ações que eu trouxe ao mundo, também já tem uma sementinha ali que desperta. Ai, que vontade de corrigir aquilo que eu fiz. E que vontade de reencontrar também aquilo que eu realizei, né? Então já brota ali, esse desejo. E nós fazemos todo um caminho, que não seria agora, né? Mas um caminho onde a alma vai sendo resgatada de todas as suas dores, de seu desprendimento da terra, e a alma chega então ao mundo das almas, digamos assim, depois o espírito ao mundo do espírito, e lá nós ficamos durante um longo tempo até que a gente comece novamente a fazer o caminho de retorno à Terra. Quando eu começo a fazer como alma e espírito o caminho de retorno à Terra, eu participo de todas as escolhas que configurarão o meu karma futuro. Eu não estou lá sujeito à vontade do mundo espiritual, seja lá que configuração a gente queira dar. Eu participo, é responsabilidade minha, eu faço as escolhas, eu conduzo a escolha do momento em que eu quero encarnar, que vai ser útil para o meu desenvolvimento, que tem conexão com a minha encarnação anterior, né? E nós encarnamos em grupo, nós encarnamos com uma tarefa comum, é uma geração, a gente pode dizer, cada geração tem o seu desafio. Então, tudo isso nós participamos. Não é que nós chegamos aqui e disse, eu não escolhi nada disso e agora eu cheguei aqui e caí por acaso. Não, isso não é verdade, nós escolhemos tudo. Então, aquilo que virá ao meu encontro como exigência de 0 até 21 anos, virá. A partir dos 14 anos, quando a minha vontade se emancipa, eu já começo a ser um ator, eu não sou mais passivo. Eu já começo a ser um ator. E quando a gente, aos 14 anos, se rebela, passa aborrecente, porque o adolescente é um portador do novo mundo. E quando a gente é um portador do novo mundo, e a gente tem um desejo que está na alma, que está no meu coração, que eu quero realizar, que eu quero trazer para o mundo, a primeira coisa que eu vou fazer é criticar pai e mãe. Eles estão errados sempre, em todas as gerações, por mais que a gente os ame. Eu quero fazer aquilo que está no meu coração, sabe? Não está na minha cabeça um script, não, está no meu coração. O adolescente é o portador do novo mundo.
Aí a gente começa o nosso exercício de liberdade. O nosso exercício de liberdade, a vida vai me trazer um encontro com uma determinada pessoa. E eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Muitas vezes as pessoas dizem, eu estou com esse marido pelo meu karma. Não, você não é passivo. Não é porque você encontrou, você casou com esse homem, com essa mulher, e você está profundamente infeliz, e as coisas não funcionam, elas não caminham, que você vai dizer, não, é meu karma, eu tenho que ficar aqui aceitando tudo isso. Não, você é ativo. Nesse sentido, você é prisioneiro do passado, porque vem ao seu encontro, não tem como dizer não, mas você é senhor do futuro. Então, todo ser humano deveria saber que, a partir dos 35 anos de idade, pode transformar tudo, mudar de carreira, mudar de país, mudar de tudo, tudo, ser a pessoa que você quer ser a pessoa que você pode ser. E a gente vê quantas pessoas, eu sou testemunha disso dentro da formação biográfica, que as pessoas dizem, eu cheguei com 44 anos na formação. Pessoas que chegam com 44 anos, eu sou muito velha, acho que não dá para mudar. Como não dá para mudar? Dá para mudar, sim, tudo. Dá para mudar de carreira? Dá. Dá para você transformar tudo que você... Eu teria dezenas de exemplos, né? Mas a vivência de cada um deve viver isto e perceber, quer dizer, como muitas forças surgem a partir dos 35 anos de idade, forças que estão no nosso ouvido dizendo, vai em frente, continua, busca, olha para você, escuta o seu coração. E aí, sim, nós podemos mudar o destino. Muito obrigada. Ai, que delícia. Tem tantas perguntas, eu sei que não vai dar, mas eu acho que algumas você já responde. Quando tem aqui o destino, muitas vezes é encarado como prisão. É uma fala. É correto pensar que, ao aceitar o destino, nós damos passos para lidar de forma mais madura com ele e com suas consequências na vida. Eu acho que um pouco isso você já trouxe, né, nessa tua fala, né? Você já respondeu. E E a destino é Márcia, caminho de aprendizado. Desculpa, Amaury. não, é que a Márcia traz algo assim tão precioso, gente, agora nessa fala dela, que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Então, quando a pessoa se acomoda e joga a desculpa, usa o karma como muleta, ou o destino como muleta, ela tá abrindo mão de reconhecer a força interna que ela tem para viver aquela história. E aí eu sinto sim que tem a autorresponsabilidade, que ela é essencial para a vivência espiritual, e aí vai na busca de conhecer o que precisa conhecer, de viver o que precisa viver. E aí fica assim mais leve. Mantém esse espírito jovem, né? Eu tô com 45, a Márcia chegou com 44. Você está Quando... tá na hora, E Maurício. você... somos jovens, né? Todos aqui. Porque às vezes é isso, a gente tem essa vitalidade ainda. A Sim, vitalidade, para mim, tem total conexão com a responsabilidade. Quando a pessoa abre mão da responsabilidade dela, de ir em busca, ela perde vitalidade. exato. A mesma medida. A Mauri tem uma pergunta aqui direto para a tua fala, e eu vou fazer duas que tem, porque eu acho que cabe, né, no mesmo tema, porque você tocou na questão da morte, né? E aqui fala assim, a Mauri, o destino transcende a morte, pois aqueles que terminam seu ciclo continuam influenciando a vida dos que se relacionavam, é isso? E aí já vou emendar na outra pergunta, que sobre os karmas familiares, que se repetem de geração em geração. Esse, então, quase que é o mesmo tema, se você fala um pouco disso. Eu sinto que direto, eu sinto que o destino transcende a morte. Uhum.
até pela fala agora que a Márcia trouxe, que eu vejo total conexão com a constelação familiar também, né? De ter esse caminho da alma, do espírito, quando ele desencarna e depois quando ele retorna à Terra. Então, e como ele volta para viver algo, às vezes no nível pessoal, que ele não foi possível viver na encarnação anterior. Então, sim, o destino, para mim, transcende a morte. A morte não é o fim. A morte é um portal. Assim como o nascimento é um portal, né? E os karmas familiares que se repetem têm a ver com esse processo. Aí é um pouco do que eu trouxe na fala, né? Às vezes alguns karmas familiares precisam ser vividos, porque aí já tem a ver com aquele sistema. E aí eu lembro assim, então, ó, a gente está num mundo assim meio tecnológico demais às vezes assim. É tão bom assim às vezes ouvir as pessoas mais velhas. Aí eu vou lembrando das pessoas mais velhas que eu já ouvi. Todo mundo aqui vai lembrar, tenho certeza. Sabe aquela vozinha, bem vozinha, o avô já com uma experiência de vida, né? Nem às vezes nem tanto sabedoria, experiência de vida. E falava, fulaninho que nasceu ali, ele não parece aquele tio tal, não tem um jeito de falar do corpo. Que conexão é essa? Na família, então alguém apresenta, segue. Para mim é um fio que segue. Então o destino transcende e alguns karmas familiares vêm para aquela família e não à toa, e a pessoa escolhe voltar para a mesma família ou voltar naquela condição que ela vai poder desenvolver aquilo. A Márcia ia fazer um comentário ali, né? Quando da outra, né, Márcia? Seu microfone. Sim, eu ia dizer assim que essas conexões que permanecem, né? Porque a gente encarna em grupo, a gente volta em grupo, claro que sempre surgem pessoas novas também, mas não vai ser nos mesmos papéis, nos mesmos lugares, da mesma forma, senão ia ser uma loucura, né? Porque são processos de desenvolvimento, são processos, o karma nos coloca sempre no processo de aprendizado, né? De aprendizado e desenvolvimento, não é prisão em absoluto, né? Era isso. Márcia, podemos dizer assim que deixa eu só pegar aqui. Podemos dizer que destino tem mais a ver com direção e karma tem mais a ver com caminho? Tem uma frase que eu tinha anotado hoje, assim, o que eu fiz se tornou meu destino. Essa é a lei do karma. O que eu fiz é o meu destino. Essa é a lei do karma. Uau! Sintetizando, é isso. Né? E é bem interessante, só para completar, assim, quando eu digo que uma pessoa tem que saber que ela pode transformar, o trabalho começa assim, como eu penso? Quais são os sentimentos que sempre me ocorrem? Quais são as atitudes que eu sempre tenho diante de tudo que aparece à minha frente? Porque a gente tem barreiras no pensar, barreiras no sentir, barreiras no agir. E vem uma coisa nova diante de mim, mas eu vou responder exatamente como eu vou responder. Ah, uma caneta? Ah, caneta Bic? Isso é uma porcaria, eu não quero. É assim que a gente trata algumas coisas na vida. Mas essa é uma outra caneta, essa não é a caneta Bic que você manchou a sua mão, o seu dedo. Essa é outra, se relacione com essa caneta. Mas para me relacionar com essa caneta, eu tenho que mudar o meu pensamento, dizer nem toda caneta é igual. Eu tenho que mudar o meu sentimento. Ah, essa caneta aqui é uma ameaça, porque sujou toda a minha mão, sujou o meu trabalho. Não, essa não é a caneta que sujou o seu trabalho. Muda o seu sentimento com relação a ela. Estou falando da caneta, pode ser qualquer coisa. E qual é a ação que eu vou ter com relação a essa caneta? Eu vou jogar no lixo antes de experimentar ou eu vou... Então, o grande exercício é mudar a nossa forma de pensar, de sentir e de agir, para a gente poder ampliar a nossa consciência e mudar, e a gente muda em direção a quê? Ao futuro. E o futuro sempre está pedindo mudança.
Como diz Guimarães Rosa, o que a vida pede para a gente é coragem. E sem coração que age, você vai repetir sempre a mesma coisa. Isso que Tratar você, tudo como a caneta que sujou meu dedo. isso que você está trazendo é tão maravilhoso, caindo um monte de fichas que é assim, o quanto que eu ainda continuo respondendo no presente com as questões que me aconteceram no passado, com traumas, com situações, com vivências, e quando eu me deparo com situações semelhantes no presente, eu não reajo como algo novo, mas eu reajo como algo igual ao que veio do passado. E aí eu vou repetindo um passado e não construindo um futuro. É isso. E aí eu estou preso, não estou livre. Liberdade no pensar, no sentir e no querer. Eu tenho um verso aqui: pensar claro como um cristal, o sentir puro como ouro, o querer firme como um rochedo, mas também o pensar pode ser firme como um rochedo, o sentir sempre puro como ouro e o fazer claro como um cristal. Muito bem. Gente, estamos chegando ao fim. Com esse delícia, com esse gostoso papo e conversa que eu ficaria muito mais, e eu tenho certeza que as pessoas também estariam mais a trazer coisas, que é um tema maravilhoso. Então, Márcia, traz as tuas considerações finais, ou a Mauri as considerações finais, e depois eu agradeço, depois eu faço o agradecimento a todos que estão nos ouvindo e a vocês. Então, o que me vem assim, a vida é um bem tão precioso, e o caminho pode ser bastante difícil, né? Mas eu aprendi na faculdade de psicologia que existem algumas iniciações que são muito severas. E quanto mais severas elas são, mais valor a gente tem que dar a elas, né? Então, honrar o nosso próprio destino, honrar o nosso próprio karma, e saber, quer dizer, que hoje, pela primeira vez na história da humanidade, nós somos realmente capazes de transformar o nosso karma aqui. Nós não precisamos morrer para transformar no futuro, nós podemos fazer isso agora, aqui, né? Então, a minha gratidão enorme ao Mauri. É tão bom a gente ouvir, é tão bom a gente ver como a pessoa elabora o seu pensamento, como traz riqueza, como traz tanta coisa bonita. Eu fui anotando, meu papelzinho está cheio de anotação aqui do lado, que é tão inspirador, né? Tão inspirador. Agradecer a Márcia também, querida, sempre muito querida. Eu digo que se tem um sotaque que entra profundamente na minha alma, é esse sotaque que vem de um lugar bastante especial, né? Que não vem da boca, vem mais da profundidade do ser. E é muito bom estar com você aqui, é muito bom ter estado com a Mauri aqui. E acredito que talvez a gente tenha jogado assim, sabe, aquele polenzinho que pode ser que fertilize alguma coisa na alma de algumas pessoas. Obrigada por tudo. Eu tenho certeza. A Mauri. Olha, estou feliz. Acho que assim, primeira sensação assim que eu percebo agora é de felicidade dessa conversa, que foi ótima. Então eu agradeço muito o convite, Márcia, Lucena, que você fez para eu conhecer a Márcia Della Negra. Foi assim um prazer. Eu já tinha ouvido falar dela porque eu tenho pessoas que eu conheço que são da biografia e te admiram muito e ganhou mais um admirador. E Vice-versa. grato. E foi assim, muitos insights assim. Eu acho que quando a gente fala e tem a troca como teve, então agradeço as perguntas que vieram das pessoas, né? Porque através das perguntas também eu sinto que o meu espírito, a minha alma hoje, ela se nutriu. Ela se nutriu desse encontro,
desse assunto, desse tema, e eu sinto que vem mais conhecimento, então, a partir disso. Então, eu tenho que só agradecer e essa síntese belíssima que a Márcia trouxe no final, onde que está o destino e o karma juntos, né? O Uhum. destino é a síntese, né? E ter o poder de síntese é um talento, né? Poder, assim, ter um poder de síntese. Então, Márcia, grato por essa noite, por esse encontro e que a gente possa continuar, né? Com essa coragem de viver e agir com o coração. Aqui tem uma fala dizendo assim: convida a dupla novamente, Márcia. Seria maravilhoso continuar a ouvi-los nesta dança de sabedoria e entrega. É isso, o convite está feito no ar. Para a gente voltar a falar, talvez, sobre um outro tema, porque esse é muito rico para mim, e a Mauri, eu posso dizer que e confessar que não foi sem intenção esse convite a você, porque eu estou com a cenoura assim para que você entregando para que você conhecendo a Márcia, conhecendo a antroposofia mais profundamente, vá fazer o aconselhamento biográfico, vá fazer a formação biográfica. Então, essa é mais uma cenourinha. Márcia, a gente tivemos um Pentecostes domingo, né? Essa festa cristã que tem essa chama, né? Que é para o futuro, né? Então a Sim. Márcia trouxe o futuro agora nessa fala final para a gente saber que nada termina aqui. A gente está olhando para o futuro e caminhando em direção a ele. Porque essa dança entre a constelação e a antroposofia, né, que desde que eu conheci mais recentemente a constelação e há mais tempo na antroposofia, que eu venho buscando e que você também, a Maurícia, está buscando, então, e que eu acho tão maravilhoso essa integração, né? Porque estando isso, hoje eu me sinto integrando isso, hoje eu me sinto a serviço da vida e dizendo assim, sim, está aqui, eu estou cumprindo o meu destino, a minha missão, né? Missão. A minha missão, não o meu destino, a minha missão. Eu estou nesse, e é isso que me traz essa leveza, né, na alma, no coração, como traz e está aqui falando sobre isso. Isso alimenta, né, a minha alma e o meu, então, imenso agradecimento novamente a vocês, a todos que participaram, que realmente conhecer essa visão da antroposofia das constelações seja uma semente para quem vive nas constelações e para quem vive na antroposofia, que possam olhar além, né? Que possam ir além nesse olhar, porque os dois integrando é riquíssimo para o ser humano. Gente, muito, muito, muito obrigada. Essa live, sim, vai ficar gravada. Tinha uma pergunta, vai ficar gravada. Houve uma dificuldade assim no início, né, com o link que eu tinha colocado anteriormente, que por isso que o meu sotaque, Márcia, fica um pouco mais forte, porque eu fico nervosa. Então, mas que no fim deu tudo certo, e vai deixar no canal do YouTube da Antroposofia ZN. Então, quem puder se inscrever no canal, nós vamos promover mais lives nessa conversa e com outros temas também. Se inscreve porque você é avisado, e quando estiver lá e estiver gravado, divulga entre as pessoas, porque as pessoas precisam conhecer esses dois saberes, essas duas pessoas lindas, que a Márcia, você já mora no meu coração há muito mais tempo, e a Mauri, você está no meu coração agora. Então, muito obrigada. Coraçãozinho para todos. Valeu, coração. Tchau, gente. Grato. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite.
E eu encerro. Como você desliga?